Olá, Silvio, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Letícia e sou para acompanhar vocês na aula de hoje. Então, antes de eu falar o tema da nossa aula para vocês, nós vamos fazer a leitura de uma história em quadrinhos que vai trazer para nós o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Vamos lá? Ei, irmão, vamos fazer um bolo para o nosso café da tarde? Claro! Mas, mano, você sabe fazer um bolo? Pior que não. Precisamos de algo que nos ensine a fazer o bolo. O que vamos fazer? Já sei. Precisamos de um texto instrucional com a receita do bolo. Um texto instrucional? Mas o que é isso? Muito bem. Com a nossa história em quadrinhos, com a conversa desses dois eventos, nós descobrimos qual é o tema da nossa aula de hoje. É o gênero textual, texto instrucional. Então eu vou trazer aqui para nós um pouquinho da explicação do que é esse gênero textual. Então, o texto instrucional é um gênero informativo. A função dele é informar alguma coisa para quem está lendo. Na sua informação vão ter ações que nós precisamos seguir para fazer alguma coisa. Então, no nosso texto vão ter pequenas frases com ações que a gente precisa seguir em uma ordem. Nós vamos ver uns exemplos daqui a pouco, vai deixar isso bem claro para vocês. Então, um texto instrucional pode ser um manual de instruções, sabe, quando o papai ou a mamãe vai construir, fazer a montagem de um móvel que chegou. Quando chega algum móvel da sala que é preciso ser feito a montagem em casa, vem um manual de instruções. Ou quando o papai compra um brinquedo novo para você, um brinquedo grande, e ele pega as peças soltas e precisa ser montado, esse é o manual de instruções da montagem desse móvel. Esse é um exemplo de texto instrucional. Também existem receitas que estão ensinando a fazer uma comida, regras de jogo que estão ensinando a jogar alguma coisa, mapas que informam como você segue uma rota, que caminho você faz de um ponto a outro, entre outros textos que a gente vai conhecer ao longo da nossa aula. Então agora vamos ver algumas características que esse texto tem. Então vamos conhecer as características do nosso texto instrucional. Nós temos 3 características que são as principais. A primeira é um título, que geralmente é o nome do que a gente vai fazer numa receita, é o nome de um bolo de cenoura, um bolo de milho, um pudim de leite condensado, que é a comida que nós vamos fazer. Na montagem de um móvel, é o nome do móvel que a gente vai estar montando. Um guarda-roupa, um rack de televisão, algo assim. No mapa, por exemplo, é o nome da rota que você vai fazer. O nome do bairro é a rota do ponto A ao ponto B, da sua casa até um ponto turístico. Esse vai ser o título do seu texto instrucional. O segundo item são os materiais necessários, que é uma lista de itens que você precisa para conseguir realizar o que o texto propõe. Então, na receita você tem os ingredientes, no manual de instrução de montagem você tem as peças necessárias, no manual de construção de um brinquedo você tem os materiais que você vai precisar para fazer esse brinquedo. Se é um brinquedo reciclável, você vai precisar de papel, papelão, caixa de leite, caixa de ovo. E por último, o passo a passo, que são aquelas frases pequenas de ação que te ensinam a realizar o que o texto propõe. E geralmente elas seguem uma ordem, do primeiro passo até o último, quando provavelmente a intenção do texto vai estar finalizada. Agora a gente vai ver alguns outros exemplos de texto instrucional. Eu vou mostrar para vocês aqui a composição dele, ok? Então aqui a gente vai começar com um modo de fazer um tambor, um brinquedo reciclável. Então a gente vai ver aqui se nós temos os itens citados anteriormente, o título, os materiais necessários e o passo a passo, o modo de fazer. Então, primeiramente, sim, nós temos o nosso título e ele está nomeando o brinquedo que nós vamos construir. Aqui, nesse caso, é um tambor. Então, aqui nós temos o nosso título. Logo aqui embaixo, nós temos escrito aqui, ó, material. Esse é o material que a gente precisa para conseguir construir o nosso tamborzinho de material reciclado. Então, em tópicos aqui nós temos uma lata de leite em pó, papel colorido, barbante, cola, 2 palitos de churrasco, bolinhas de isopor, fita adesiva colorida. E aqui ao lado nós temos uma imagem que exemplifica o que é que nós vamos construir. Então aqui, com esse texto todo, nós temos o material necessário.
E por último, aqui embaixo, nós temos o passo a passo da construção do nosso brinquedo. Então, existe uma ordem numérica para nós seguirmos e são pequenas frases de ação. Então, aqui no passo número 1, diz para nós cobrirmos a lata com papel colorido. E olha o detalhe, ao lado nós temos também uma imagem que nos ensina como fazer, como reproduzir o que eles estão pedindo na frase. Então, nós temos de maneira escrita e na forma de imagens. Então, nós sabemos que o nosso primeiro passo é cobrir a lata com o papel colorido. O segundo passo é prender o barbante com a tampa da lata, como está exemplificado aqui na imagem. O terceiro passo é colar as bolinhas de isopor na ponta dos palitos de churrasco. E olha que legal, aqui na imagem também nos mostra como fazer isso. E o último passo é enfeitar os nossos palitos com a fita colorida que foi pedido lá no início. Perceberam? Tá tudo conectado. Então aqui nós temos o modo de fazer do nosso texto instrucional. Mas agora, será que todos os textos instrucionais que nós vamos encontrar na nossa vida vão estar listados e exemplificados da mesma forma que está esse aqui, com todos os itens bem certinhos? Vamos ver. Eu acho que tem alguns textos instrucionais que são um pouco diferentes. Aqui nós já temos um texto instrucional que está bem diferente do anterior. Vamos lá. Aqui o nosso título não está nomeando o que ele está ensinando, sobre o que exatamente ele está falando. Aqui ele só diz orientações. Mas são orientações de quê? Como nós vamos saber as orientações? Então, se no título não está exemplificado sobre o tema do nosso texto, nós podemos procurar se existe um subtítulo. Nesse caso, existe um subtítulo que no começo a gente já consegue entender, que é como colocar a máscara, como fazer o uso correto da máscara agora no nosso período de pandemia do coronavírus. Então, às vezes no título pode não estar 100% exemplificado, mas se você ler um pouco abaixo, você vai entrar em algum momento, ou até o decorrer final do texto, você vai conseguir interpretar a respeito do que se trata. Se você terminar de ler o texto e não conseguir identificar a respeito de que esse texto fala, o texto está falho, está faltando alguns detalhes, ele não pode ser utilizado da forma correta, ok? Então aqui no início nós já temos o nosso título, que ele não fala tão claramente a respeito do que se trata o texto, mas lendo um pouquinho abaixo no subtítulo, vou fazer um risquinho aqui embaixo, para estar conectado aqui, no nosso subtítulo nós conseguimos entender sim a respeito do que se trata o nosso texto instrucional. Agora mais um detalhe, nós temos uma lista de materiais, de ingredientes ou de peças necessárias aqui? Não, nesse caso nós não temos, porque a gente só precisa de duas pecinhas para isso, a máscara e nós mesmos. Então aqui no subtítulo, quando ele fala que é o uso da máscara, nós já temos o material necessário para seguir essas instruções, para seguir essas orientações, que é a máscara. Então esse é o material que nós vamos precisar. Eu conectei aqui o nosso tópicozinho para que a gente identifique que é aqui que está citado o item que nós vamos precisar. Agora, nós vamos procurar o nosso passo a passo, que nós precisamos seguir nas nossas orientações. Então aqui o primeiro passo, na imagem nos mostra que parece que nós temos que lavar as mãos, né? E aqui no texto diz que as mãos devem estar sempre limpas antes de manusear as máscaras. O segundo passo é colocar as alças atrás das orelhas ou amarrar atrás da cabeça, assim como na imagem também está exemplificado. O terceiro passo é que a máscara deve cobrir completamente a região do nariz, da boca e do queixo, assim como diz aqui na imagem. Então aqui nós temos o nosso passo a passo. Só que ainda tem algumas coisas aqui nesse texto que eu exemplifiquei para vocês, que são algumas outras recomendações, algumas dicas extra para o nosso uso das máscaras. Não é exatamente uma ordem, uma sequência do que foi feito anteriormente, mas são algumas dicas que vão facilitar o uso ou que vão instruir algo que no passo a passo não nos dizia. Então aqui diz que durante o uso a gente não pode tocar na parte da frente da máscara, que se a máscara ficar molhada a gente precisa substituir por uma nova. Para retirá-la nós precisamos puxar pelo elástico ou pelas tiras que tem nessa máscara e que ela deve ser descartada em um cesto de lixo fechado. Então aqui do lado nós temos algumas orientações extras. Não é somente nesse texto que nós estamos lendo aqui que nós temos essas orientações extras. Uma receita, por exemplo, nós também temos.
quando diz o tempo de preparo, quantos minutos leva para você realizar, o número de porções que uma receita vai dar. Então, existem outros tipos de texto instrucional que, além dos 3 itens, das 3 características que nós conhecemos, que são o título, o material e o passo a passo, vão ter algumas dicas, algumas observações ou algumas orientações a mais do que aquilo que nós conhecemos, porque às vezes isso se faz necessário. Muito bem, alguns outros exemplos de texto que nós não mostramos aqui são regras de jogos, manual de instrução de montagem de algum móvel, como eu já citei, até mesmo um tutorial de YouTube. Vocês já assistiram um tutorial de alguma coisa no YouTube? Por exemplo, agora que o Poppix está bem famoso, né, que todas as crianças gostam, existem tutoriais no YouTube de como você fazer o seu Poppix em casa. Então, nesse vídeo, para que você consiga reproduzir o que está sendo feito, você precisa saber do que se trata, geralmente vem no título do vídeo, quais materiais você vai precisar, papel, caneta, EVA, cola, isso geralmente vem especificado dentro do vídeo ou na descrição embaixo do vídeo, e o passo a passo, onde a pessoa vai falar, onde a pessoa vai demonstrar através do vídeo, das imagens, como você vai fazer para construir esse brinquedo. Legal, né? Os nossos textos não precisam ser somente escritos em uma folha de papel. Pode ser feito através de audiovisual, isso é muito interessante. Ou também mapas. Mapas informam rotas para você seguir. Um mapa do seu caminho até a escola, do seu caminho até a casa de um amigo, do seu caminho até o mercado. Nele, nós vamos ter o título do mapa, que vai falar se é a rota para a escola, a rota para a vovó, a rota para o amigo. Ela vai ter a legenda, que nesse caso não vai ser material necessário, como ingredientes ou peças. Vai ser um outro tipo de material, vai ser aquilo que é necessário para que você consiga fazer a leitura do mapa. Então vão ter as legendas, que vão dizer o que as cores, os símbolos que estão no desenho do mapa significam. E o passo a passo é o próprio desenho do mapa que te ensina a rota, ou muitas vezes ele pode estar escrito do lado, como uma listinha, em quais ruas ou esquinas você deve virar. Então agora que a gente já conheceu alguns exemplos de texto instrucional, já vimos suas características, vamos para uma primeira atividade. Agora você vai procurar aí na sua casa, vou dar um tempinho para você encontrar algum texto instrucional que você tem aí. Pode conversar com seu pai, com sua mãe, para que eles te ajudem a procurar, ok? Pode ser uma receita que tem no caderno da mamãe, pode ser um manual de instruções que o papai tem de alguma ferramenta, pode ser um mapa da cidade ou de algum ponto turístico que tenha na cidade que você mora. Vou dar um tempinho aqui para você procurar.
Depois que você encontrar esse texto, você vai fazer a leitura dele, nós vamos fazer a leitura dos textos juntos, para encontrar as principais características que nós aprendemos, que é o título, os materiais necessários e o passo a passo. Então eu vou começar exemplificando com o texto que eu trouxe para vocês. No caso, eu não procurei aqui em casa, eu procurei na internet, porque eu preciso colocar na tela para vocês verem. Mas enquanto eu vou seguindo os itens, vocês vão procurando aí no de vocês, ok? Então, o primeiro item, meu texto instrucional tem um título? Sim, meu texto instrucional tem um título que está identificado aqui, que é o bolo cremoso de coco. Esse é o título do meu texto instrucional. A partir desse título, eu consigo saber do que se trata? Eu consigo, eu sei que é a receita que vai me ensinar como fazer esse bolo de coco. Próximo item, eu tenho os materiais necessários para seguir esse texto instrucional, eu tenho eles listados aqui, ó, como ingredientes da massa do bolo que eu vou fazer. Então aqui eu tenho os materiais que eu vou precisar para fazer a minha receita. Terceiro item, eu tenho o passo a passo da minha receita. No seu caso, não precisa necessariamente ser uma receita, pode ser qualquer outro tipo de texto instrucional que você encontrou, mas é necessário que você identifique o título, os materiais, as peças que você vai precisar para seguir esse texto e agora o passo a passo. Muito bem, identifiquei os 3 itens que tem no meu texto. No caso da minha receita, eu tenho aquelas orientações extras, aquelas informações adicionais que eu citei lá nas orientações do uso da máscara, lembra? Aqui embaixo eu tenho algumas dicas. Aqui informa para mim o rendimento desse bolo. Esse bolo pode render 10 fatias. E aqui dá uma dica sobre o truque de enfiar um palito no bolo para você saber se ele está assado ou não. Então aqui eu tenho algumas informações extras que no caso desse texto instrucional, dessa receita, foi necessário. Se no seu existe esse item extra, você pode marcar. Se não tiver, é porque não havia necessidade. Depois de terminar a leitura do seu texto, você pode refletir assim: eu consigo realizar o que esse texto está pedindo? Eu não quero dizer se você tem os materiais que ele pede. Eu quero dizer se a composição do texto faz você entender, quando você está lendo, você consegue entender o que esse texto instrucional quer te ensinar? Se sim, ele é um bom texto instrucional. Se faltar alguma coisa, ele é um texto falho. Então, se você identificar que no seu texto é necessário alguma informação extra que não foi citada ali, você pode anotar do lado, ok? Muito bem, depois de analisar o texto instrucional que nós encontramos, nós vamos para a nossa produção de texto. Agora nós vamos criar o nosso próprio texto instrucional. Então, o primeiro passo é planejar o nosso texto. Então, eu vou dar algum tempinho para que vocês respondam as questões que eu tenho embaixo. Então, imagine aí o que você vai instruir com o seu texto. A respeito de que você quer falar? Você vai ensinar uma receita? Você vai ensinar como construir um brinquedo? Você vai ensinar a rota que você segue da sua casa até a escola? Pense aí, você pode criar de qualquer tema e você pode ser bem criativo, tá bom? Você pode usar temas fictícios da forma como você quiser.
Agora que você já definiu o que você vai instruir no seu texto, você precisa pensar quais características o seu texto precisa ter. As 3 características básicas que ele precisa ter é um título, os materiais necessários e o passo a passo de como fazer. Além desses 3, você acha que o seu texto vai precisar de mais algum item? Se você acha que vai precisar, pode planejar ele agora. Depois de pensar nessas características, como você vai colocar esses itens no seu texto? Você vai escrevê-los? Você vai fazer por meio de imagens, recortes, desenhos? Ou você vai fazer um tutorial no YouTube e aí você vai narrar o seu vídeo, você vai aparecer falando, você vai demonstrar com as suas mãozinhas como se faz? Muito bem, agora que nós já planejamos o nosso texto, nós vamos começar a escrever. Principalmente você pode usar cartolina, papel colorido, canetinha, lápis de cor, giz de cera, recorte de revista, figuras impressas, o que você achar necessário para que o seu texto seja bem atrativo, colorido e bem criativo. Quando você definir esses materiais que você vai precisar para a construção do seu texto, você pode começar a sua escrita. Se você achar necessário, eu vou colocar um template ao lado para que você siga na hora de construir o seu texto. Eu vou deixar ele rodando um tempo na tela.
Muito bem, agora que vocês já deram um pause aí na tela, foram lá construir o texto de vocês, eu vim mostrar o texto que eu construí pra gente fazer uma análise rapidinha dela dos itens que eu coloquei. Então, o primeiro item, a primeira característica que precisava ter era o título do meu texto, que eu coloquei aqui em cima, que é as regras do jogo da velha. Então, no meu título fica bem claro a respeito do que se trata o meu texto instrucional. Existem dois itens que eu coloquei que são aquelas orientações extra, que no caso do meu texto seria necessário para que o objetivo dele fosse compreendido, que é o número de participantes para o jogo, que aqui no caso são 2 participantes, o objetivo do jogo, que é completar uma linha reta com 3 sinais. Então eu tenho aqui esses dois elementos extra que para o meu texto seriam necessários. E agora eu tenho as duas características que faltavam, que são aqueles elementos principais, que são os materiais necessários para o jogo. Aqui no caso eu coloquei como papel e caneta para ficar acessível para todo mundo. Uma folha de papel e uma caneta todo mundo tem para jogar com um amigo do lado. E o modo de jogo, as instruções de como se jogar com as regras do jogo, certo? Então aqui eu deixei claro que se inicia fazendo o desenho de um jogo da velha no papel, e eu exemplifiquei além da escrita com uma imagem aqui ao lado, como vocês podem ver. A segunda regra é que cada jogador, na sua vez, na sua rodada, vai desenhar o seu sinal correspondente, pode ser X ou bolinha, em uma casa vazia. E por último, vence quem completar uma linha reta com todos os seus sinais primeiros. E ambas essas etapas estão exemplificadas aqui ao lado, espero que vocês estejam vendo, com mais uma figura do jogo da velha. Então, ao final do meu texto, pode-se perceber que é compreensível o objetivo do meu texto e o que ele vai instruir. Eu cumpri com as etapas necessárias, eu tenho um título, eu tenho os materiais necessários e eu tenho o passo a passo, as etapas com as ações que você deve seguir. No meu caso, eu precisava de duas características, duas orientações extra, que eram os participantes e o objetivo. No caso do seu texto, no caso da sua produção textual, você precisou de algum elemento extra que seria necessário para que o texto fosse compreendido? Ou não? Simplesmente os 3 elementos principais que nós trabalhamos já eram o suficiente. Quando você terminar a sua construção, você pode mostrar para um adulto, para um colega ou outra pessoa, para a sua professora, para que ela leia e no final eles te digam: eles conseguiram entender a respeito do que se tratava o seu texto? O seu texto se fez compreender? Você colocou todas as características, todos os elementos necessários, principalmente o título, os materiais e o passo a passo no seu texto? Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido o que é um texto instrucional. Até a próxima!